Párocos de João Pinheiro se unem à população para arrecadar doações que serão destinadas a famílias carentes. Importância do isolamento sem medida, número de infectados seria 7.000% maior. Barreiras sanitárias, cidades do interior intensificam o monitoramento nas vias de acesso. Retorno nas atividades. Rede Minas começa a transmitir as aulas a partir da próxima segunda-feira. E as escolas municipais também retornarão ao ensino de forma remota. Efeitos Covid-19, 76% das indústrias reduziram ou paralisaram a produção, diz CNI. As notícias de João Pinheiro e do estado você acompanha a partir de agora no Jornal da Noroeste. Olá! A Rede Estadual de Ensino vai retomar as atividades a partir da próxima segunda-feira. Os alunos vão poder acompanhar os conteúdos pela internet e na tela da Rede Minas. A TV Noroeste vai retransmitir as aulas. Câmeras, microfones, estúdio de TV, é hora da aula. Oi, estudante, o tema da nossa aula hoje é variação linguística. É falar um pouquinho sobre a nossa língua. A nossa língua é viva, é um ser vivo, ela é dinâmica, ela vive em constante transformação. É um desafio, mas um desafio gostoso, onde para mim, por exemplo, eu acho que para todos os meus colegas foi um momento de muito estudo, porque, é claro, todo professor tem que estudar muito para ir para a sala de aula, né? Mas como é o novo causa ansiedade, mas, por outro lado, foi muito gostoso, um crescimento enorme, porque foram várias madrugadas, finais de semana, feriados, estudando e, claro, querendo trazer o nosso melhor. Né? Eu creio, acredito e tenho certeza que cada professor deu o que ele tem de melhor aqui para que essas aulas cheguem aos nossos alunos na melhor qualidade. A iniciativa também conta com planos de estudos individualizados para que nenhum aluno fique de fora. Foram disponibilizadas apostilas que podem ser lidas no computador de casa ou impressas, para atender às necessidades dos alunos. Os professores estão preparando essas videoaulas com base no plano de estudos tutorado. Então o estudante tem um material com ele, né, que trata da temática que está sendo trabalhada, do conteúdo que está sendo trabalhado, tem as suas atividades de fixação, mas eles têm a oportunidade de vivenciar com as videoaulas momentos mais explicativos, mais detalhados, nos quais os professores eles estão discutindo os conteúdos teóricos, mas com uma utilização prática. Né? Isso facilita o processo de interação desse estudante com o conteúdo que ele está estudando. O regime de estudo não presencial também conta com suporte em Libras e em Braille. Além das aulas gravadas, professores também vão interagir ao vivo com os alunos, para esclarecer as maiores dúvidas. Olá, aluno! Seja bem-vindo ao primeiro Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. A gente tem que tentar garantir aquele essencial do aprendizado dos alunos. Para nós tem sido muito estudo. E eu fui redator do currículo Referência de Minas Gerais e um dos norteamentos do currículo é essa cultura digital. Então a gente está estudando muito, uma conclusão que eu tenho a respeito disso, muita coisa boa na internet. Aulas assim que a gente vê assim, não, que aula boa, muito melhor que a minha. Muito. Então eu acho assim, para o aluno que quiser, no caso do inglês, eu acho que a internet é uma excelente fonte de materiais bons mesmo, pedagogicamente coerentes, muito bons. As escolas da rede municipal também devem retomar o ensino. As aulas serão realizadas de forma remota. A Secretaria Municipal do município trabalha em consonância com a rede estadual. Então nós ficamos aguardando orientações, aguardando material para a gente começar a trabalhar junto com a rede estadual. Então na segunda-feira, dia 18, já está programado o início das aulas remotas. É nesse momento que a gente precisa de parceria, de compreensão dos pais e professores. E como serão então essas aulas e como será disponibilizado esse material aos alunos? Olha, nós vamos usar todas as ferramentas disponíveis. Quando eu falei de parceria,
Eu quero, nesse momento, agradecer a parceria com a rede particular, que tem sido muito importante para nós nesse momento, nos dando apoio, nos fornecendo material. Então, parceria, agora nós estamos falando de todas as parcerias possíveis. Então, vamos trabalhar com esse material também. Nós vamos disponibilizar o WhatsApp, através do telefone, os programas que o governo vai disponibilizar. A partir de segunda-feira também tem aula na Rede Minas. Então, todas as ferramentas possíveis nós vamos utilizar. Agora, a preocupação é com o aluno que não tem acesso à internet. Então, eu gostaria de tranquilizar os pais, porque a ideia da Secretaria Municipal é não deixar nenhum aluno para trás. Então, essa preocupação nós temos. E dessa forma, nós já fizemos um levantamento, 50% dos nossos alunos têm acesso a telefone com internet. Então, já é um grande passo. Os demais, nós vamos disponibilizar o material impresso. Mas eu gostaria muito de deixar isso bastante claro. Quanto menos material impresso nós distribuirmos, menos trabalho nós vamos ter, menos problema com o corona. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela. Lógico que o material impresso ele é mais fácil de ser manuseado pelo aluno, mas a nossa preocupação agora, nesse momento, é com a saúde e com a nossa vida. Então nós temos que ter esse cuidado e imprimir o mínimo possível e menos pessoas manusear também esse material. Então quem vai disseminar esse material é o diretor da escola, ele que vai receber do professor, o professor vai preparar as aulas, mas quem vai imprimir, quem vai distribuir para o aluno é o professor, menos pessoas envolvidas nesse momento. E como foi a recepção dos professores para essa novidade? O novo, às vezes a gente tem um pouquinho de resistência, né? E é um recomeço muito diferente dos demais. Então, assim, lógico que a gente está com dificuldade, tudo é novo para nós estamos estudando, nós estamos tentando. E o professor, eu fico encantada com a facilidade que o professor tem nesse momento em ajudar o aluno. Porque o professor, eu sempre falo, ele entra na educação é por amor mesmo. E ele está preocupado também com esse distanciamento que ficou professor-aluno. Então, com a criatividade dele, com a boa vontade dele, a gente já está percebendo assim, que todos estão envolvidos nesse processo. Vai ser difícil, vão ser tempos assim que a gente vai precisar muito de união, mas eu tenho certeza que junto nós vamos conseguir vencer esse vírus. E os pais, aqueles que vocês já fizeram uma pesquisa preliminar ali, como foi essa receptividade e também de alguns alunos? Eles estão ansiosos e preocupados, né? É normal, é novo. Mas eu acredito assim que no início vai ser difícil e depois as coisas vão cair na normalidade. Eles vão entender que é um momento da gente unir família e escola. A gente não quer desvincular. Então por isso que a gente pede essa paciência aí dos pais. O nosso objetivo nesse momento, senhores pais, é não desvincular a escola, a educação, o professor da vida do filho de vocês. Depois do intervalo, a importância do isolamento. Sem medida, o número de infectados seria 7.000% maior. E ainda, barreiras sanitárias, cidades do interior intensificam o monitoramento nas vias de acesso. A Laticínios e Embalagens Oliveira conta com a sua compreensão neste momento. Estamos tomando todas as medidas de prevenção. O atendimento continua e nossos serviços de entrega foram reforçados. Embalagens e Laticínios Oliveira, 3561-3218. A quarentena pode ser difícil. Imagina sem internet. A Noroeste Net te fornece uma internet de qualidade e um atendimento de primeira. Então fique em casa, escolha um bom filme e desfrute da melhor internet. Noroeste Net, conectando você com o mundo. Plantão 99988-3265. A Ótica Vigor está fazendo a sua parte. Estamos de portas fechadas lutando contra o coronavírus. Faça você também. Fique em casa. Quando tudo isso passar, estaremos juntos novamente. Ótica Vigor. A
Clínica Life Center destaca-se entre as mais sofisticadas e renomadas instituições de saúde da região. Inaugurada em 2018, a Clínica Life Center alia a competência de sua equipe multidisciplinar às tecnologias de última geração. Sua atuação abrange atendimento médico em mais de 10 especialidades, consultas ambulatoriais, cirurgias e exames. A clínica reúne tudo o que você precisa em um só lugar com qualidade, segurança e tecnologia. Life Center. Todo o cuidado que você precisa está aqui. Por diversas regiões do estado, o monitoramento é intensificado nas vias de acesso aos municípios. Você vai ver agora os agentes públicos que estão trabalhando em Diamantina, Poços de Caldas e Nanuque. A barreira sanitária foi montada no terminal rodoviário de Nanuque e também na BR-418. Com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, as profissionais da saúde fizeram a aferição da temperatura de motoristas e passageiros que chegavam à cidade, principalmente das cidades vizinhas. O pessoal está fazendo aqui uma triagem, o pessoal que entra na cidade, verificando aí os condutores que estão vindo de outro estado, principalmente da Bahia. Elas estão verificando aí a temperatura corporal dessas pessoas e orientando com relação aí ao coronavírus. Foi percebido que o pessoal estava adentrando por caminhos alternativos. Todo mundo vai ter que passar por aqui para entrar em Poços de Caldas. Então a pessoa tem que ter uma justificativa para entrar em Poços, né? Caso contrário, a gente está pedindo para retornar. Tem que apresentar algum comprovante que mora em Poços, água, luz, né, telefone, alguma coisa, algum comprovante que está indo no médico. E quando, por exemplo, tem um caso que a pessoa veio buscar uma pessoa, aí a gente pede para esperar aqui e a pessoa vir aqui, para evitar o máximo de estar adentrando a cidade e evitando a contaminação, né, do vírus. Todos os veículos que passam pelas barreiras sanitárias estão sendo borrifados com um produto desinfectante, exatamente para evitar a proliferação do coronavírus. Nós estamos fazendo esse trabalho de borrifação em todos os carros que entram na cidade para evitar a proliferação do Covid-19. Isso é muito importante por causa do coronavírus, para não espalhar para nós aí. Um estudo da UFMG revela a importância da quarentena. Se nenhuma medida de isolamento fosse tomada, só na capital, em vez de 500 casos, na virada do mês passado seriam 35 mil contaminados. Um aumento de 7.000%. Confira os cenários pesquisados. A pesquisa coordenada por professores do Departamento de Matemática da UFMG analisou 3 cenários possíveis da pandemia numa capital como Belo Horizonte, que tem cerca de 2,5 milhões de habitantes. O modelo matemático foi construído a partir de informações extraídas do comportamento do novo coronavírus. Esse estudo, na realidade, ele foi feito ali no momento em que estava sendo tomada a decisão quanto a adotar medidas de isolamento, né? E o contexto daquele momento requeria primeiro um tipo de afirmação técnica a respeito da propriedade, né, e do efeito, do potencial efeito de se realizar o isolamento. Isso tinha o objetivo, a gente acredita que tenha contribuído de alguma maneira, né, de subsidiar as autoridades estaduais e municipais na tomada de decisão. No pior dos cenários, se nenhuma medida tivesse sido tomada para conter o avanço do coronavírus, no fim de abril, a capital teria cerca de 35 mil casos, sendo que a capacidade, tanto nos hospitais públicos quanto nos privados, é de 7 mil leitos. Num cenário de adoção de medidas restritivas brandas, o pico da infecção ocorreria em meados de maio, com quase 13 mil casos. Se fossem adotadas medidas mais severas, o pico da infecção seria ainda mais tarde, por volta de setembro, mas o número de casos diminuiria drasticamente para cerca de 1.000. Felizmente, parece que o caminho que Belo Horizonte seguiu se aproxima mais daquele em que a medida de contenção é mais efetiva. Não chega a ser um cenário tão bom como seria naquela previsão, mas
certamente a gente está melhor do que seria até o cenário intermediário que a gente usou como projeção. Certamente, qualquer cidade que tenha epidemia em evolução, ou seja, não teve ainda um pico enorme, não teve um número enorme de pessoas infectadas, qualquer cidade nessa situação que não aplicar medidas de restrição ou relaxar medidas que estiver aplicando, vai passar por uma epidemia grave, por um pico grave da infecção e que vai requerer lockdown. Então, se hoje a gente falasse volta tudo normal, seria uma questão de 15 a 20 dias para ter uma evolução muito rápida da epidemia e a gente estaria numa situação séria. E na avaliação dos especialistas aqui do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, é preciso intervalos de tempo maiores para dissolver o pico da pandemia, que assim ocorreria de forma mais branda e dentro da capacidade do sistema de saúde em atender a todos os casos mais graves que necessitam da internação. Se a gente tem uma curva mais descontrolada, com muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, que é o que esse pico aqui reflete, isso extrapola o sistema de saúde, tanto público quanto privado. Então, muitas pessoas correrão o risco de não terem leitos, de não ter respirador, de não ter UTI, de não ter assistência médica. Então, o que a gente vem tentando fazer aqui em Belo Horizonte é justamente isso, diluir o número de casos por um intervalo maior de tempo. E com isso manter o número de indivíduos que serão sim infectados e que precisarão de assistência médica dentro da capacidade de saúde do município. E os dados da pesquisa da UFMG também podem servir para medir a eficácia da quarentena e orientar na adoção ou mesmo na flexibilização das medidas de controle da pandemia. Decisões que também precisam ser tomadas em conjunto pelos municípios da região metropolitana. O que seria preciso fazer é que os municípios da região metropolitana tivessem um diálogo mais conciso sobre a situação, porque não adianta um município flexibilizar, o outro manter, e o outro flexibilizar, sendo que os indivíduos, a população, ela se desloca entre esses municípios. A economia, ela teria sim que esperar, por esse achatamento da curva para que a gente tenha uma maior sobrevida dos indivíduos infectados. Abandonar medidas de proteção seja daqui a um mês, seja daqui a 5 meses, com a grande maioria da população ainda suscetível de contrair a epidemia, isso pode gerar um novo pico grande de infecções. Isso significa que a reabertura das atividades, é possível estudar isso sim. A gente tem exemplos, por exemplo, da Coreia do Sul, que nem chegou a fechar as atividades, só que mantendo um controle rigoroso sobre o crescimento do número de casos, o acompanhamento desses casos, Então, a questão de dentro de pouco tempo, dentro de prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, realizar abertura de atividades tem de ser de maneira seletiva, tem de ser com um acompanhamento rigoroso do que estiver acontecendo. Assim, não tem uma perspectiva de, sem uma grande tragédia, a gente fazer uma reabertura completa da economia antes que exista uma vacina. Vamos torcer que exista talvez ano que vem. Antes disso, existe uma possibilidade que é indesejada de epidemia sair do controle, aí 70% da população pega a doença. Nesse caso, morrem milhões de pessoas Brasil afora, mas aí pode liberar a economia porque a gente já vai ter uma quantidade de pessoas imunes suficiente para conter a propagação da epidemia pela própria existência de poucas pessoas susceptíveis a contraírem a doença. Você confere agora as ocorrências que foram destaques nesta semana.
Bom, no distrito de JK, né, além dessa ocorrência exitosa, que culminou na prisão de 6 autores de roubo de gado, na quarta-feira também tivemos a prisão de 3 autores por tráfico. Os militares receberam informação de que um indivíduo suspeito de ter furtado um comércio na madrugada da noite anterior estaria escondido em uma residência naquela localidade. Então eles deslocaram até essa residência, que também já era alvo de várias denúncias que seria utilizada para a venda de drogas. Apesar de não ter encontrado o suspeito na residência, eles encontraram lá 3 autores que estavam com eles 185 pedras de crack e uma porção de cocaína. Além desses autores presos, os militares também fizeram a apreensão de um veículo que seria utilizado para a distribuição de drogas naquela região. Bom, além desse tráfico de drogas em Luiz Inácio do Oeste, tivemos aqui em João Pinheiro, ontem na quinta-feira, também a apreensão de um menor por tráfico de drogas. Compareceu ao quartel um senhor denunciando que teria sido vítima de furto e seu celular estaria sendo usado, seu chip estaria sendo utilizado no aplicativo WhatsApp. Então ele mostrou a foto do perfil desse aplicativo e os militares reconheceram então esse autor. Deslocaram até a residência dele e com ele foi encontrado o aparelho, o chip que havia sido furtado, e fizeram buscas na casa, que também era alvo de denúncias, e com esse menor foi encontrado uma porção de maconha e uma pedra de crack. Segundo o próprio menor, essa pedra seria fracionada e daria cerca de 18 pedras, que seriam vendidas a R$10 cada uma. Esse menor também foi apreendido. A seguir, efeito Covid-19, 76% das indústrias reduziram ou paralisaram a produção. E como ajudar as famílias que perderam o emprego e estão sem renda? Párocs e fiéis desenvolvem um projeto para arrecadar alimentos. Produtor rural, em tempos de crise, sua propriedade precisa estar bem cuidada. A Agrominas continua atendendo, observando todos os cuidados necessários de prevenção, mantendo seu estoque reforçado para que você e seus animais não sintam os impactos deste momento difícil. Agrominas, a casa do fazendeiro. A Faculdade Cidade de João Pinheiro também está na luta contra o coronavírus. A instituição está seguindo todas as orientações de prevenção e irá permanecer com as atividades presenciais suspensas por tempo indeterminado. Para não provocar prejuízo aos seus alunos, passaremos atividades complementares e online. Faculdade Cidade de João Pinheiro, educação que traz oportunidades. O Frigonor, em meio a essa crise, continuará mantendo padrão de qualidade e excelência. Os cuidados com higiene e saúde foram redobrados. O compromisso é levar à sua mesa carnes selecionadas e frescas, obedecendo a todos os critérios exigidos pela fiscalização. Fique tranquilo, estamos trabalhando para que você possa ter o melhor. Pode consumir, o Frigonor garante a qualidade. A Mendonça Contabilidade informa a seus clientes que está tomando todas as medidas para minimizar os impactos sobre a sua empresa. Teremos uma equipe de plantão trabalhando em home office e pronta para esclarecer as suas dúvidas. Mendonça Contabilidade, 3561-2462. Ótica Tavares, o sorriso está no rosto e a alegria está nos olhos. Alegria que não pode ser retirada pelo coronavírus. Vamos todos contribuir para que esse momento passe e sejamos vitoriosos. Ótica Tavares, ao lado do Fórum. A Confederação Nacional da Indústria informou que 76% das indústrias relataram que reduziram ou paralisaram a produção em razão da pandemia do novo coronavírus. De acordo com a entidade, o levantamento foi realizado entre os dias 1º e 14 de abril e ouviu 1.740 empresas. As indústrias brasileiras vão demorar a produzir nesse ritmo. O setor tem sofrido bastante com a pandemia. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, 70% das empresas sofrem queda de faturamento. A indústria está sofrendo demais, está bastante debilitada com isso, porque está sem produzir, está numa situação que nós não temos uma perspectiva de uma data para retorno, e aí ela medidas ainda muito
precárias, mas é para conservar, primeiro, o seu pessoal, né, ter uma equipe ainda capacitada que possa retomar no momento necessário, e enfrentando aí os problemas de pagamentos, esses tributos todos que estão aí. É uma situação muito complicada ainda. A produção nacional entrou em um ciclo vicioso. 77% das indústrias têm tido dificuldades para adquirir matéria-prima. Aliado à diminuição na procura, 73% estão produzindo menos. 44% tiveram pedidos cancelados e 45% têm sofrido com inadimplência. A CNI tem tentado alternativas junto ao governo. Na parte trabalhista, melhorar as condições das relações de trabalho. Então, aí foram introduzidas essas possibilidades de fazer o trabalho em casa, essa possibilidade de você reduzir o turno de trabalho, reduzindo o salário, enfim, medidas que foram complementando aquelas alterações da legislação trabalhista do ano atrasado. Além disso, foi trabalhado também para pedir ao governo crédito, que chegasse crédito às indústrias, para que pudessem, então, elas pudessem cumprir suas obrigações, seja com os funcionários, sejam com os tributos e tudo. Muito dessas coisas, na parte de crédito e de financiamento, é ainda a parte pior que não está sendo resolvida. A empresa de Júnior não escapou da regra. Há 35 anos produzindo calçados, os 15 funcionários foram colocados de férias e depois tiveram os contratos de trabalho suspensos. Mas foi preciso se adaptar para reduzir os impactos da crise. Numa medida desesperada, começamos a fabricar EPIs, máscaras e jalecos para a empresa, clínicas, hospitais, para a gente manter a empresa sadia e viva, tá? Para quando os nossos funcionários voltarem a existir, só pagando custos fixos. As feiras para atacadistas foram suspensas e o impacto é grande. No caso de Júnior, metade do faturamento da empresa vinha delas. Eu não sei quando volta, né? A gente não sabe, isso é uma interrogação para todos os setores. Eu não acho que vai voltar como era, eu acho que a gente vai recomeçar. A sensação que eu tenho é que a gente vai recomeçar do zero, nos reinventando, igual eu fiz agora para pagar o meu custo fixo, tá certo? Cada um se reinventando, e de certa forma a gente ia precisar até de uma ajuda, de um apoio do governo para o empresário. Algumas indústrias, como a automobilística, já estão retomando as atividades. A produção, que caiu 90% por causa do coronavírus, tem estoque que seria consumido em 4 meses. A retomada é fundamental para a economia. Apesar disso, é preciso cautela. O nosso princípio é que, nesse momento, nós temos que realmente salvar as vidas, né? Evitar que vidas sejam perdidas, porque não adianta nada. Nós temos uma indústria, se depois nós não tivermos homens para trabalhar, não tivermos esse capital humano, que é muito importante. Então, nós não temos jeito de fazer uma perspectiva. O que a gente espera é que essas medidas que estão sendo tomadas agora, que são realmente rigorosas, né? E principalmente em Belo Horizonte, eu estou vendo isso, em Minas Gerais aqui, eu estou vendo que está tendo um comportamento diferenciado. Então, se tudo correr bem, eu acredito que talvez a gente, aqui no estado ou na capital, a gente possa sair um pouco mais na frente. Para ajudar famílias que estão passando por momentos de dificuldade neste período de pandemia, párocos e fiéis de João Pinheiro estão unindo forças para arrecadar alimentos e doar às famílias carentes. A gente gostaria de dizer a todos que essa iniciativa ela nasceu do coração solidário das pessoas. Muitas pessoas têm nos procurado e tem muita gente já passando necessidades. Então, diante da necessidade da fome, né, porque agora o mais importante é a vida. E a vida a gente coloca em primeiro lugar, que o dinheirinho que tem, primeiramente, é para o alimento. Porque, neste momento, nós vamos ter um novo modo de vida durante e também após essa pandemia. Então, nós estamos organizando aqui em João Pinheiro, em todas as paróquias, todas as comunidades da nossa cidade, uma arrecadação de alimentos. Então, você pode entregar esses alimentos tanto nas igrejas, como também nos escritórios paroquiais. Haverá também pontos de
de entrega desses alimentos. Depois de tudo arrecadado, formação das nossas cestas serão encaminhadas às famílias carentes. Isso é muito importante, né? A união da igreja e da comunidade em prol dessa necessidade que veio de uma forma muito abrupta, né? E atingiu a todos da nossa cidade, do nosso país e do mundo, né, Padre Hilton? Correto, né? Então, é uma grande preocupação nossa e também, já que esse ano nós não teremos as nossas festas tradicionais, né, São Cristóvão, da Imaculada, que seria agora, e também de Santana, então é um momento que as famílias faziam essa doação já para as igrejas, para a gente fazer nossas festas, vamos doar os nossos mantimentos, ou quem puder doar uma cesta completa, basta dirigir à sua paróquia e dizer que nós vamos lá buscar esses alimentos. Quem tiver alguma coisa para doar, abra seu portão e faça sua entrega nos carros, né? Então nós estamos fazendo este apelo a toda a nossa comunidade que seja solidária neste momento. E assim nós encerramos a edição do Jornal da Noroeste de hoje. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.